Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós declaramos que aquele que nos guarda não dorme. Certamente o Senhor está conosco, nos abençoando, respondendo nossas orações, trabalhando em nosso favor. Senhor, a nossa fé, a nossa confiança está em Jesus. Chamamos a presença de Jesus aqui sobre nós, na nossa casa, na nossa vida, no nosso caminho. Jesus, precisamos de Ti. Vem sobre nós. Toca-nos com o Teu poder, toca-nos com a Tua graça e toca-nos com o Teu favor. Ajuda-nos, Senhor, nos pega pela mão, nos conduza pelas veredas dessa vida. Desfaça, Pai, a maldade contra nós, a inveja, a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que vem para que de alguma maneira nos prejudique a nós, aos nossos filhos, ou ao propósito que o Senhor tem na nossa vida, colocamos diante de Ti. Nos livra, Pai, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, e obrigado, Senhor, pela Tua voz, obrigado pelas Tuas respostas, obrigado pela Tua fidelidade. Oramos, Pai, porque queremos ter mais experiências contigo, oramos porque queremos viver cada vez mais perto de Ti, mais perto da Tua presença. Nos perdoe, Pai, toda vez que falhamos, toda vez, Pai, que Te entristecemos, e Te pedimos, nos encha do Espírito Santo, nos mude mais e mais, para que cada vez mais possamos alegrar o Teu nome e sermos testemunhas do Teu poder e daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, eu oro por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ela seja curada agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, todo câncer, toda alergia, todo problema no pescoço, na região do pescoço, todo problema no coração, nos pulmões, nas costas, nós oramos por cura total e completa. Jesus Cristo cura. Jesus, toque-os com o Teu poder. Leva embora a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora a solidão, leva embora a dor da alma, essa ferida no coração dessa pessoa, essas cicatrizes que ficaram do passado. Senhor, coloca a Tua mão e restaura completamente a alma dessa pessoa. Traga alento, traga conforto, traga refrigério, amado Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, também pedindo a Ti provisão financeira. Pessoas que têm desafios financeiros, pessoas, Pai, que precisam romper, que precisam avançar, que precisam, Senhor, mudar a derrota, que precisam, Senhor, de uma direção do Senhor. Fala com Teus filhos e filhas. Libera do Teu poder sobre a vida deles. No nome de Jesus, toque o Senhor Jesus. Toque-os com o Teu poder e toque-os com o Teu favor. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha
salvação. Deus te abençoe, que essa noite seja bendita, que a tua casa seja bendita, que você seja bendito em nome de Jesus. Declare aqui nos comentários: eu sou bendito. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero dar aqui alguns testemunhos. Olha o que Deus tem feito aqui através das orações. Eu quero compartilhar isso com você. Deus é fiel e nós temos sido testemunhas do que Deus tem feito. Eu recebi o testemunho da Andréia e ela escreveu assim: eu quero testemunhar a cura do meu filho Lucas. Desde quando ele era bebê, o braço dele se deslocava com apenas alguns movimentos. Ele sempre chorava de dor e eu corria para o médico para colocar o braço no lugar. Isso aconteceu durante anos. Quando ele tinha 10 anos, mais uma vez, enquanto brincava com a irmã, o braço dele se deslocou. Ele chorava muito de dor. Eu morava numa fazenda e naquele momento peguei o celular, coloquei uma oração de cura do seu canal, segurei o braço dele com muita fé e comecei a orar. O braço dele estava torto e na mesma hora eu vi e senti o braço voltando para o lugar. Em seguida, ouvi um estalo, o braço se encaixou e ele parou de chorar. Foi maravilhoso ver o quanto Jesus é poderoso. Ele foi curado e desde aquele dia o braço nunca mais saiu do lugar. Agradeço a Deus, ao Senhor Jesus, por esse milagre e por ter conhecido o seu canal. Oro todos os dias pela sua vida e pela sua família. Glória a Deus, que testemunho bonito, irmã. Deus abençoe você, Deus abençoe o Lucas, em nome de Jesus. Também recebi o testemunho da Marlene e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, estava aguardando a minha aposentadoria há mais de 3 anos, participei do propósito da Carta para Jesus e apresentei esse pedido a Deus. Também participei das orações do voto de Ana. Na quarta-feira, dia 15 de julho, durante a oração foi dito que uma pessoa que havia perdido o marido receberia um telefonema com a resposta de uma promessa. Aquela palavra era para mim. No mesmo dia recebi uma ligação da minha advogada informando que a minha aposentadoria havia sido deferida. Sou muito grata a Deus por esse milagre e pelas orações. Olha só, Deus opera ou não opera? O que você acha? Deus opera. Amém? Escreve aqui nos comentários: eu creio, o meu milagre vai chegar. Escreve aí com fé: eu creio, o meu milagre vai chegar. E recebi o testemunho também da Marildes. Moro em Cariacica, Espírito Santo, e venho compartilhar o meu testemunho de cura do glaucoma. Participei do propósito de orações e após as orações realizei um segundo exame para confirmar o resultado. E para a honra e glória de Deus, eu fui curada. Só posso dizer que Jesus Cristo cura. Com certeza Ele cura. Você vê quantos milagres, quantas coisas Deus tem feito aqui nas orações. Você que está aqui orando junto comigo, me ajuda a compartilhar. Você está vendo o que Deus está fazendo? Compartilha, manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, manda em grupos que você está, passe à frente essa oração. Me ajuda a passar à frente. Manda para o máximo de pessoas, porque Deus está operando. Glória ao nome de Jesus. Amém? É a forma de você abençoar outras pessoas, porque você está sendo abençoado. A semente não pode morrer em nós. A semente tem que continuar germinando. Então compartilha, manda aí para o máximo de pessoas, em nome de Jesus. Nesse final de semana, gente, preste atenção. Neste final de semana, sábado e domingo, nós vamos fazer um voto, ok? Um voto com oração. Qual é o voto? Nós vamos entrar 5 minutos antes das orações aqui. Então, no sábado e no domingo, nós vamos entrar 5 para 6 da manhã, ou seja, 5h55, tá? 5h55 da manhã e 17h55, horário de Brasília, 5 para 6 na tarde. Esse vai ser o nosso voto com oração nesse final de semana. Eu quero convidar você a participar. Eu já falei para vocês, eu creio muito no poder do voto, certo? É um voto, então a gente vai se organizar para estar nesses horários, porque assim como é desafiador para vocês muitas vezes parar a rotina e orar, também é desafiador para mim, porque às vezes eu tenho algum problema técnico e não consigo entrar no horário. E às vezes tem algum outro tipo de atraso, também não consigo entrar no horário. Então eu vou me esforçar para cumprir esse voto, certo? Porque a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares e não cumprires. Eu quero convidar você, certo? Nós estamos praticando uma lei espiritual que é a lei do voto.
Então, sábado e domingo nós vamos entrar aqui 5h55 da manhã, no sábado e no domingo, ok? E 17h55 também no sábado e no domingo. O que nós vamos estar orando em particular nesse final de semana? Você sabe que nós estamos orando por mudança de mentalidade, certo? E nós vamos orar nesse final de semana para que o Deus do impossível intervenha na nossa vida. Eu senti muito forte no meu coração, já tenho sentido essa semana, orar por milagres impossíveis, por coisas que só Deus faz. Então, nesse final de semana, mesmo estando no propósito da mudança de mentalidade, nós vamos estar orando para o Deus do impossível. Você tem alguma causa impossível aí? Então vem estar orando conosco, convida outras pessoas, nesse sábado e nesse domingo. E voto é uma coisa muito séria, não se quebra. Então, o que você vai fazer para não quebrar? Você vai chegar antes do horário até, certo? Antes do horário você já vai aguardar a oração aqui. Se der algum atraso aí, né, por causa da internet, não tem problema, você vai estar acordado e é isso que vale, ok? Então, você vai estar ali esperando a oração começar e naquele horário, 5h55 da manhã e 17h55. Vamos fazer esse propósito desse final de semana. Eu senti muito forte, certo? E eu creio, Deus vai fazer coisas grandes aqui. Nós estaremos orando para que Deus do impossível, opere milagres em nossa vida. Ok? Glória a Deus? Muito bem. Hoje eu quero começar uma palavra. Eu quero falar um pouco sobre um tipo de mentalidade que todos nós precisamos ter, que é a mentalidade de liderança. Aí você diz assim, não, mas eu não sou um líder. Todo mundo lidera alguma coisa. E se nós queremos mudar a mentalidade, precisamos aprender a liderar. Então, existe pelo menos 3 coisas que você tem que liderar. Você tem que liderar a você mesmo, ok? Você tem que liderar a sua casa e você tem que liderar também o seu trabalho. Mesmo que você não seja o líder principal, entende? Mas quando a gente fala sobre liderança, a gente está falando de influência. Não está falando de um mandar e os outros obedecer. Está falando de influência. A pessoa que tem uma mentalidade de liderança, ela é uma pessoa que influencia. Jesus é liderança da nossa vida. Por quê? Porque Jesus influencia a nossa vida. Transformou a nossa vida e nos influencia. Seus ensinos nos influenciam. Sua entrega nos influencia. Sua vida de oração nos influencia. Então, liderar é influenciar. Geralmente, aonde há bagunça, aonde há desordem, é porque a influência está sendo pouca, está sendo pequena. Então, se a tua empresa está bagunçada, se a tua casa está bagunçada, se a tua vida, se você é uma pessoa que os seus horários estão bagunçados, o seu modo de vida está bagunçado, está faltando liderança aí, ok? Então eu quero compartilhar algumas verdades com você, começando uma verdade. A Bíblia, ela é categórica. Antes de qualquer título, antes de qualquer cargo, existe uma liderança que precisa ser exercida em 3 frentes. Sobre si mesmo, sobre sua casa e só depois sobre qualquer outra esfera de influência. E aqui vem algo que você tem que entender. Deus não confia posições a quem não aprendeu a liderar. Deus não confia posições em quem não aprendeu a liderar. Você tem que aprender a liderar. Aí você diz, não, mas eu nem me importo com posição. Você pode não se importar, mas talvez essa posição, ela faça parte do teu propósito. Então você vai ter que se importar com isso. Compreenda uma coisa, toda liderança começa com você liderando você mesmo. Em Provérbios 16:32 a Bíblia diz assim, melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Meu Deus, como líder, o que esse versículo está dizendo é que a primeira pessoa que precisa liderar é você mesmo.
A primeira pessoa que deveria tentar mudar é eu mesmo. Então, eu só consigo ser influência sobre alguém se eu estou conseguindo liderar a mim mesmo. Agora, você não tem horário para nada, você não está se cuidando, não cuida da sua saúde, você não está, tendo uma boa gestão do seu tempo, você é uma pessoa desorganizada, você não está cuidando da sua alimentação. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso ao longo dessa nossa jornada de 21 dias, nós falamos um pouco sobre isso. Então, mudança de mentalidade é começar a influenciar a mim mesmo. Às vezes a gente fica, vamos usar a expressão de português bem comum, né? A gente se larga na vida. Se larga na vida, não tem horário para dormir, não tem horário para comer, não tem horário para se exercitar, não tem horário para cuidar do seu espírito. Ou seja, você não lidera você mesmo. Você não lidera você mesmo. Você parou de tentar bater metas para você. Porque, uma coisa é as pessoas pedirem para a gente bater meta. E outra coisa é a gente bater as nossas próprias metas. Aí eu tenho uma meta, de acordar mais cedo. Eu tenho uma meta de dormir mais cedo. Eu tenho uma meta de comer melhor. Eu tenho uma meta de, pelo menos 3 vezes por semana, ir numa academia, fazer um exercício físico. Eu tenho uma meta, de orar mais. Eu vou começar a orar. Eu vou aumentar minuto a minuto, semana a semana, eu vou aumentando 1 minuto na minha oração. Eu estou lendo 2 capítulos da Bíblia, eu vou tentar ler 3 capítulos da Bíblia. Ou seja, eu tenho que aprender a me liderar. Eu não posso deixar as circunstâncias me dominarem. Eu não posso deixar, com que as coisas ao meu redor, elas me dominem. Porque quando eu vejo, o tempo passa. Então entenda, antes de liderar qualquer pessoa, você precisa liderar seus pensamentos, seu tempo e suas reações. Essa mesma verdade que eu estou falando aqui para vocês, entenda, todos nós queremos fazer diferença no mundo, mas o primeiro passo e o objetivo menos glamouroso é mudar o nosso mundo interior. Então, primeiro, eu tento mudar a mim mesmo. Tem gente que quer mudar o mundo, mas não muda a si. Você não consegue mudar o mundo se você não muda a si. Você quer ser uma liderança na sua empresa, você quer ser uma liderança na igreja, mas você não é influência para você mesmo. Então, tudo começa pela influência que eu exerço sobre mim mesmo. Tem coisas que a gente tem que simplesmente dizer, eu não aceito mais isso para mim. Eu não aceito de gente fazendo eu perder meu tempo. Eu não aceito de gente me alugando por nada. Eu não aceito, ou seja, eu estou me liderando. Quando eu me lidero, eu tomo decisões na minha vida. Olha, eu não quero mais esse tipo de preocupação para a minha vida, então está encerrado isso aqui. Olha, eu não quero mais esse tipo de amizade, porque essa amizade aqui está me puxando para baixo. Então, ou seja, eu estou me liderando. Se eu não me liderar, então eu não posso liderar mais nada na vida. Então tudo começa por um princípio. Eu tenho que liderar a mim mesmo. Você já teve problema, de abrir uma concessão para uma pessoa? Aí você teve um sério e grave problema ali de abrir uma concessão? Bem, você vai ter que aprender com isso. E você vai ter que se liderar. Você vai ter que dizer para você mesmo, a partir de hoje eu não vou mais abrir essa concessão. Eu mesmo me proíbo de fazer isso. Eu mesmo quero liderar a minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você. A partir do momento que você não sabe dizer não, você não está se liderando. Você tem que aprender a dizer não, não obrigado, não, você não vai roubar meu tempo, não posso fazer por você. Não. Por quê? Porque eu lidero a mim mesmo. Eu sei que existe a liderança de Deus sobre a minha vida, não estou falando disso, tá? A nossa primeira e maior liderança é a liderança de Deus, com certeza. Mas eu estou falando na ordem das coisas naturais. Você tem que aprender a liderar a si mesmo. Quem não lidera a si mesmo não está apto para liderar a sua casa e não está apto para liderar a sua própria vida, a sua própria história, o seu próprio trabalho, o seu propósito.
Essa é a basezinha do que nós iremos ainda falar amanhã, na oração da manhã. Eu vou continuar aqui nesse tema, certo? Porque quem tem uma mentalidade de liderança, essa pessoa, ela pensa diferente. Ela influencia a si mesmo para poder influenciar os outros, ok? Eu quero agora orar pela sua vida, eu quero te abençoar, quero pedir mais uma vez para que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Me ajuda a compartilhar, passe à frente essa oração. E amanhã, gente, nós vamos fazer um voto aqui de todos estarmos no mesmo horário, às 5h55 da manhã e 17h55 também, tá? Então as orações vão começar nesse horário. Eu me atrasei, entrou atrasado para mim aqui, não sei o quê. Não tem problema, você estava aguardando aquele começo, certo? E nós estamos estabelecendo um voto aqui diante de Deus. E um detalhe, eu vou estar orando para o Deus do impossível, tá? Eu vou estar orando para Deus fazer coisas impossíveis na nossa vida. Isso veio muito forte no meu coração, que eu tenho que orar por coisas impossíveis, coisas que são difíceis de alcançar. Sabe quando algo está muito alto assim e você fica na ponta dos dedos tentando alcançar uma coisa bem? Nós vamos fazer esse tipo de pedido a Deus, coisas que estão longe de nós. E todos nós temos sonhos, todos nós temos desafios, todos nós queremos realizar coisas, ok? Então, eu quero convidar você a participar desse voto que eu vou fazer sábado e domingo, certo? Quem é que vai estar nesse propósito? Escreve aqui, eu estarei. Escreve aí, eu estarei. Você não vai perder a oportunidade para ficar dormindo alguns minutos mais, né? Certo? Você não vai perder a oportunidade. Um detalhe, é final de semana. A maioria que está aqui, a grande maioria pode acordar às 5h55 da manhã e às 17h55, ok? E você que mora nos Estados Unidos, olha só, neste sábado eu terei escola de profetas. Neste sábado, aqui em Orlando, na Flórida. Será sábado de tarde e domingo pela manhã nós vamos ter um culto público, tá? Domingo, um culto público. 8 horas, horário aqui dos Estados Unidos, e 9 horas, horário do Brasil. Vai ser incrível, certo? Se você quiser vir, venha, convida outras pessoas para vir, vai ser incrível. Para você que quer participar do evento de sábado, certo? Porque o culto público é domingo, mas o evento de sábado, se você quiser participar, deixa eu colocar aqui para você, deixa eu mostrar aqui para você, o telefone, olha só, esse aqui é o telefone, ó, para você entrar em contato, 0 operadora 11 991 61 27 99. Entre em contato, tá? Dá tempo de vir, certo? Até quem tá a 3 horas, 4 horas de distância daqui dá para vir, é só querer e vir, certo? E mais informações também, vou colocar aqui o nosso site na tela. Tem mais informações aí no nosso site, www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Se você não adquiriu, adquira. Se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você. Esse é um livro que está abençoando a vida de milhares de pessoas. Milhares. Eu não tenho como dizer que não tem algo de Deus aqui nesse livro, certo? Superou as nossas expectativas. E isso é só Deus para fazer, tá? Então, esse livro aqui, ó, pense grande sempre, tá? É o subtítulo do livro, Mentalidade de Alto Nível, tá? Adquira no nosso site, tá lá, dá uma olhadinha lá, certo? E se você quiser apoiar o nosso canal, gratidão, gratidão. Vá até o nosso site e veja como você pode fazer isso, se Deus está falando aí ao seu coração. Todo sábado às 10 da manhã nós temos um programa na Rede TV e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Eu já estou há 3 anos na televisão, 3 anos com esse programa de televisão, e gratidão a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Se você não compartilhou, depois quando acabar a oração, você compartilha. Vamos orar? Amado Espírito Santo, levanta, Senhor, o coração de cada pessoa que está aqui nessa oração. Aquelas pessoas, Pai, que têm sido desafiadas, aquelas pessoas, Pai, que precisam viver um milagre na sua vida,
Desperta elas, Pai, para estarem nesse propósito desse final de semana, nesse voto. A minha oração, Senhor Jesus, é para que o Senhor desperte o coração de cada um dos teus filhos e filhas. É o Senhor quem fala, é o Senhor quem dá a rota, é o Senhor quem coloca em nós o desejo, o querer e o efetuar. Por isso, Pai, toca no coração dos teus filhos e abençoa a vida deles. E que essa oração possa chegar a muitas pessoas. Senhor, eu oro para que todo aquele que precisa de um milagre seja tocado pelo poder de Jesus Cristo. Oramos, Pai, também pedindo a Tua bênção em favor de cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa que está pedindo, Senhor, oração pela sua família, que está apresentando sua família diante de Deus, seu trabalho diante de Deus, eu apresento cada oração aqui. Cada oração feita hoje, e não só hoje, toda a oração que foi feita essa semana, eu quero apresentar diante de Ti. Tu és um Deus que responde, Tu és um Deus de milagres, Tu és um Deus que intervém, e nós cremos na intervenção divina. Amado Espírito Santo, libera do Teu poder sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Senhor Jesus, toque-os com o Teu favor, toque-os com a Tua graça, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. Amanhã, 5h55 da manhã, eu estarei aqui junto com vocês e vamos juntos fazer esse voto. Compartilhe essa oração, passa à frente aí para o máximo de pessoas que você puder, tá? E quem quer participar do culto público, domingo aqui nos Estados Unidos, pega informações com o mesmo contato da escola, tá? O mesmo contato da escola, que é esse aqui, entra e peça informações, tá? Que daí o pessoal passa o endereço, tudo certinho para vocês, e vocês podem ir. Inclusive quem está aqui na região pode vir, vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Um abraço a todos e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor coloque a nossa vida totalmente debaixo, Senhor, do teu favor. Nós te pedimos, Pai, e consagramos a nossa família, o nosso caminho a Ti e pedimos a Tua bênção. Reconhecemos a nossa dependência total, completa de Ti, Pai. E assim, como está escrito no Salmos 1, que venha se cumprir na nossa vida, que sejamos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto e tudo quanto faz prosperará. Que essa prosperidade espiritual, essa prosperidade financeira, essa prosperidade nos relacionamentos, essa prosperidade em todas as áreas, venha, Senhor, encher a nossa vida, que a abundância entre na nossa casa, a abundância entre no nosso caminho, em nome de Jesus. Nos conecta, Pai, às pessoas certas. Nos coloca, Senhor, diante dos lugares certos. Nós pedimos a Tua bênção sobre nós. Afasta de nós, Pai, a inveja, a maldade, a injustiça, a contrariedade, e nós oramos, Pai, cancelando todo tipo de praga lançada, todo tipo de palavra injusta, todo tipo de crítica maldosa. Pedimos a Tua proteção, que o Senhor guarde, Senhor, todas as frentes da nossa vida, tudo aquilo que estiver ligado a nós, e que o Senhor venha abençoar, Pai, com multiplicação. Traz, Pai, da Tua liberação, traga, Senhor, sobre nós as Tuas promessas no nome de Jesus, e também nos dê o discernimento, Pai, do nosso propósito, para que possamos viver o que Te agrada, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Confiamos em Ti, Pai. A nossa vida pertence a Ti, a nossa casa pertence a Ti. Como declarou Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro para que cada lar que está me ouvindo nesse momento, haja uma visitação do céu nesse lar. Haja uma visitação do céu dentro dessa casa. Em nome de Jesus, que todos sejam salvos, que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. E aonde houver trevas, aonde houver, Senhor,
o maligno operando, Senhor, que a luz de Jesus Cristo agora desfaça as trevas, que correntes espirituais sejam desfeitas, que vício, qualquer tipo de vício que está arrastando essa pessoa para o pecado, que está arrastando essa pessoa para uma vida de endividamento, Senhor, eu oro agora para que o Senhor livre ela, para que o Senhor liberte ela em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a vida de Deus flua para dentro dessa casa, a vida de Deus flua para dentro dessa empresa, que as portas se abram, que os caminhos se abram no poderoso nome de Jesus Cristo, que caia por terra todo engano, caia por terra toda mentira, caia por terra toda injustiça, caia por terra toda inveja, caia por terra tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que pesa no ambiente, tudo aquilo que pesa dentro desse lar, que seja removido agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, visita cada lar. Visita essa família, Pai. Visita este lugar, Pai, que está clamando, a Tua palavra diz, Pai. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor, nós queremos respostas. E eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nos comentários. Cada pedido de oração eu apresento diante de Ti e eu peço a Tua bênção. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem. Nós te pedimos, vem com força, vem com ânimo, vem com ideias novas, vem com inspiração, vem com novos projetos. Senhor, Tu és o Deus que nos surpreende e nós confiamos no mais de Deus. Nós confiamos nos planos de Deus na nossa vida e na nossa casa e te pedimos perdão, Pai. Toda vez que te desagradamos, toda vez, Pai, que a nossa humanidade, que a nossa limitação, ela fala mais alto, Senhor. Te pedimos, perdoa e nos ajude, Senhor. Em o nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dessa pessoa o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, que nessa noite todos do teu lar sejam visitados pela presença gloriosa do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração para que o YouTube mande essa oração para outras pessoas. Compartilhe com 10 pessoas. Amém? Mande aí para amigos, para parentes, compartilhe em grupos. Passe à frente essa oração, porque você está sendo abençoado e vai ser mais abençoado ainda hoje nessa oração. Amém? Então passe para frente, abençoe a vida de outra pessoa. Deus é fiel. Amém? Nós temos ouvido aqui muitos testemunhos de pessoas curadas, de pessoas abençoadas, de pessoas livres. Nós temos sido, eu posso dizer, Deus tem permitido que a gente veja, sabe, coisas incríveis acontecendo aqui através das orações. Por isso eu quero pedir para você, me ajuda a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero hoje trazer uma palavra, na verdade é uma continuação. Nós começamos a falar hoje pela manhã sobre a importância de nós termos uma mentalidade adaptativa, uma mentalidade que se adapte a uma nova estação, a uma nova direção de Deus, certo? Deus é dinâmico, Deus é dinâmico.
E muitas vezes nós pensamos que a vida da gente é uma linha reta, quando na verdade tem várias mudanças que acontecem no caminho. Nunca perdendo a essência do propósito. Deus não quer que a gente perca a essência. Deus não quer que a gente perca o propósito. Deus não quer que você saia da direção dele, certo? A direção principal não, mas os métodos podem mudar. As formas de aplicar determinada coisa podem mudar. Uma localização geográfica pode mudar. Às vezes algo que você está colocando a sua energia, Deus diz para você, olha, agora não coloca tanta energia nisso, eu quero que você coloque mais energia naquilo. Ou seja, nós temos que ter uma mentalidade adaptativa. Muitas vezes a gente vê pessoas que ficam anos trabalhando num lugar e quando elas saem daquele lugar, elas não sabem o que vão fazer da vida, porque elas ficaram metade da vida delas fazendo uma coisa e às vezes não aprenderam a fazer uma nova coisa. E aquilo ali as prendeu. E sabe, isso é uma questão de mentalidade. Pensar que você não vai se readaptar, pensar que você não vai conseguir viver algo novo, que você não vai conseguir fazer uma coisa nova, visto que você viveu a vida inteira daquele jeito. Eu acredito que algumas pessoas, inclusive, não casam por causa disso. De novo, né? Às vezes a pessoa se divorcia, foi traída, foi machucada, daí tem toda uma vida ainda pela frente e ela não consegue se adaptar a uma nova vida. Ela fica travada no tempo. Ela de alguma maneira, ela não consegue se adaptar a uma nova experiência, ela não consegue se adaptar a uma nova história. Eu gosto muito da história de Ruth e de Noemi. Noemi, quando perdeu os filhos e perdeu o marido, ela retornou para a terra dela e Ruth foi de acompanhante. E a Bíblia diz que ali Ruth viveu uma nova história. Ela casou de novo, ela viveu numa nova terra como estrangeira e teve sucesso. Então isso é a prova de que existe recomeço em Deus. Existe como você se adaptar a uma nova realidade. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários mentalidade adaptativa, certo? Todos nós precisamos ter essa mentalidade, a mentalidade adaptativa. Você já experimentou viajar com um tênis novo, um sapato novo? Eu fiz uma vez isso. Eu estava viajando para a Inglaterra, eu tinha um evento na Inglaterra, numa escola de profetas, olha que interessante isso. Aí eu comprei um tênis, né? Comprei um tênis para viajar, né? A gente gosta de usar uma coisa nova quando viaja, né? E eu comprei um tênis novo, né? Porque quando no meu dia a dia, eu gosto de usar tênis. E como eu usei muito tempo sapato, eu só uso sapato para evento. Quando eu estou num evento, quando eu estou numa reunião importante, daí eu uso sapato. Senão eu gosto de usar tênis, a gente vai ficando mais velho, vai gostando de uma coisa mais confortável, né? Bom, é isso. Então eu busco hoje um conforto, né? E comprei um tênis para viajar. E foi uma péssima experiência. Me enchi meus pés de calo, sabe? Porque o tênis era muito novo. Enchi meus pés de calo naquela viagem e quando eu cheguei em Londres, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tênis bem mais simples para mim poder caminhar, porque me enchi de calo. Aí, sabe, hoje eu sei de uma coisa, eu não faço viagem com um tênis novo, eu uso um dia antes ou 2 dias antes para ver se o meu pé vai se adaptar, para que depois eu use ele durante a viagem. Eu criei isso como regra na minha vida. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente não consegue fazer uma boa adaptação. Às vezes temos dificuldade de nos adaptar a uma coisa nova, porque às vezes uma coisa nova dá calo. Uma coisa nova, sabe, é diferente. Às vezes você usa aquele tênis que você está acostumado a usar todos os dias, aquele tênis não te dá calo. Por quê? Porque você já se adaptou a ele. Mas você bota uma coisa nova que você não está adaptado, né? E aquilo ali pode te dar calo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ter uma mentalidade
adaptativa. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 43, olha que texto maravilhoso, versos 18 e 19, não vos lembreis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Deus é Deus que faz coisa nova, mas a nossa mentalidade quer sempre fazer as coisas antigas, porque o antigo é conhecido. O antigo é conhecido. Agora imagina, né? Eu tenho um tênis que eu já estou com esse tênis há uns 4, 5 anos. Eu não uso ele todos os dias, mas ele é um tênis que eu usei muito e de vez em quando eu uso ele ainda. Mas eu tive que comprar um novo. Por quê? Porque, sabe, aquele ali não dá para mim ir em todos os lugares com ele porque ele já é um tênis velho. Você tem que entender o seguinte, às vezes a gente se acostuma com uma coisa velha, com uma coisa antiga, porque ela é confortável. Mas às vezes algo novo também pode se tornar confortável no futuro. Tudo é uma questão de adaptação. Eu estou falando um pouco sobre isso hoje, sobre adaptação. Um dos maiores perigos da vida é acreditar que Deus precisa repetir um método anterior, sendo que Deus faz coisas novas. Então não vai ser sempre do mesmo jeito. Deus vai alterando algumas coisas. O propósito, ele não altera, mas as maneiras de você viver o propósito e cumprir o propósito pode sofrer alteração. Deus abriu o Mar Vermelho quando Moisés estendeu a vara. Mas quando o povo de Israel, depois da morte de Moisés, foi atravessar o Jordão com Josué, os sacerdotes tiveram que colocar o pé na água, para que então a água interrompesse. Ou seja, não foi do mesmo jeito. Deus abriu o mar de um jeito e abriu o Rio Jordão de outro jeito. Por que que Deus faz as coisas diferentes? Ele abriu. Ou seja, o propósito se cumpriu, mas de maneira diferente. Ou seja, Deus muitas vezes faz as coisas um pouco diferentes. Às vezes você pensa que Deus vai te abençoar só através daquela empresa, mas daí você sofre uma demissão, a empresa começa a demitir e você pensa, e agora? Bom, agora você tem a oportunidade de viver algo novo. E nesse algo novo, além de você se adaptar, pode ser muito melhor do que na empresa antiga. Entenda que Deus é o mesmo, o propósito é o mesmo, mas o método ele pode variar. Não tente entrar em uma nova estação usando a mentalidade que foi formada exclusivamente para a estação anterior. Às vezes nós queremos viver com uma mentalidade, sabe, que foi exclusiva para um outro tempo. Por exemplo, as coisas mudam muito. Então, eu não posso usar o que eu já aprendi e aplicar no que eu estou vivendo agora. Tem coisas que eu não vou poder aproveitar, porque tudo muda, a maneira muda. O propósito não muda, mas a maneira de fazer as coisas pode mudar. Antigamente era só o livro físico, hoje nós temos o livro digital. Hoje as pessoas adquirem tanto livros digitais quanto o livro físico. Por quê? Porque tudo mudou. Há coisas que funcionaram ontem e que talvez não funcionem amanhã. Não funcionem hoje. A unção permanece, o chamado permanece, a promessa permanece, mas a estratégia ela pode mudar. E nós temos que estar abertos a toda mudança de Deus. Sabe? Eu penso que se Deus, às vezes, tirar alguma coisa de nós, às vezes a gente não sabe o que vai fazer com a vida. Por quê? Porque a gente se tornou dependente, muitas vezes, de um método, dependente de uma estratégia e não dependente do Senhor. Certo? Nós temos que aprender a ser dependentes de Deus, porque as estratégias podem mudar. Você não pode ser dependente da empresa, você não pode ser dependente do emprego, você não pode ser dependente da igreja, você tem que ser dependente de Deus. Então, entenda, a mentalidade adaptativa, ela pergunta a Deus, o que o Senhor está fazendo agora? Ela não pergunta o que o Senhor fez antes.
ela pergunta: o que o Senhor está fazendo agora? Me ajuda a entender. Ou seja, não transforme uma estratégia antiga em uma doutrina eterna. Quando Davi, olha que tremenda essa palavra, quando Davi chegou em Ziclag, a Bíblia diz que os inimigos haviam passado por ali, haviam levado cativo as mulheres, as crianças e roubado todos os bens. Davi chegou de uma incursão militar. Ele chegou de uma jornada de guerra, junto com seus soldados. Quando eles chegaram lá e viram tudo destruído em Ziclag, eu vou dizer para você, foi desesperador o que Davi e os homens viram. A Bíblia diz que os homens choravam, Davi chorava, a situação estava caótica, estava difícil. Mas a Bíblia diz, inclusive os homens de Davi ficaram tão revoltados com aquilo, porque eles estavam apoiando a causa de Davi, mas eles ficaram tão revoltados com aquela situação que eles partiram para cima de Davi. E inclusive já estavam conspirando a morte de Davi, porque eles estavam enraivecidos. Os homens estavam furiosos. E Davi entrou na presença de Deus e ele fez a pergunta certa, porque quem tem a mentalidade adaptativa faz a pergunta certa. Qual que é a pergunta certa? A pergunta certa é: o que faremos? A pergunta certa não é: Deus, por que tu permitiu? Deus, por que isso aconteceu comigo? Não, Davi nunca ficou preso ao passado. Essa era uma característica de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele nunca ficou preso ao passado. Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, por que... Não, ele nunca fez essa pergunta. Essa não é a pergunta certa. Escreve aqui nos comentários. Essa não é a pergunta certa. Qual que é a pergunta certa? A pergunta certa é: o que faremos? O que faremos agora? A mentalidade adaptativa, ela não remói o passado. Ela não fica presa a uma coisa que deu certo. Ela não fica preso a uma memória. A mentalidade adaptativa, ela pergunta: o que faremos? Qual que é a direção? Qual que é a estratégia, meu Deus? Ajuda? Ajuda, qual que é a estratégia? Essa é a mentalidade adaptativa. Então, é isso que você tem que compreender, que Deus quer que você compreenda. Ter uma mentalidade adaptativa é compreender o que Deus quer daqui para frente. Não é pensar no que deu certo, é no que vai dar daqui para frente. Qual que é a estratégia? Para onde é a direção? Ok? Amanhã eu vou ter que continuar nessa palavra, porque eu não terminei ela. Tá? Eu comecei ela na oração da manhã, daí vim para a oração agora da noite, mas eu vou ter que ir para a oração de amanhã para terminar essa palavra. Eu não posso deixar ela aqui pela metade. Eu estou na metade dela, falando sobre a mentalidade adaptativa. Amanhã eu irei trazer a continuação dessa palavra, porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês sobre isso, ok? Nós vamos orar agora. Eu quero orar por você. Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o site para vocês. Você pode adquirir o nosso livro através do nosso site, www.vinicius17.com.br. Inclusive, ali no site eu tenho 3 devocionais, que é o Café com Jesus 1, Café com Jesus 2, Café com Jesus 3. Esses dias ainda, uma pessoa disse assim para mim: olha, todos os dias eu faço seu devocional, eu faço a minha oração e estou fazendo estudo de cada um dos dias do devocional. Então, eu agradeço a Deus, porque os devocionais também são um sucesso. Agora, esse livro aqui tem nos impressionado muito, tá? Esse livro aqui tem nos impressionado. Deus tem falado muito forte ao nosso coração. Deus tem falado poderosamente ao nosso coração através desse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, porque esse livro aqui saiu da curva, né? De todos os que eu lancei, esse livro aqui saiu da curva. E eu estou muito grato a Deus por isso. E se você quiser adquirir, você pode adquirir no nosso site. Inclusive, se você adquirir para dar de presente para outras pessoas, porque é isso que as pessoas estão fazendo, isso está nos impressionando. As pessoas estão adquirindo para dar de presente para outras pessoas, estão indicando para outras pessoas. Gente que não é cristã está lendo esse livro aqui. Então, eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo, certo? E você pode adquirir esse livro
através do site que está aí na tela. E se você quer apoiar o nosso canal aqui, gratidão. Que Deus te abençoe. Você pode ir lá no nosso site. Nós temos um programa de televisão que é mantido por nós e pelos nossos parceiros todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ore por nós, tá bom? Ore por esse projeto que tem sido uma bênção. Eu estou há 3 anos na televisão, semeando a palavra, e sei que é desafiador, mas eu tenho que dizer também, Deus é fiel. E Deus tem sustentado, e sou grato a Deus por isso, certo? Estou nos Estados Unidos, sábado agora vamos ter Escola de Profetas, vamos reunir aquelas pessoas que querem aprender a ouvir a voz de Deus. Se você mora nos Estados Unidos e quer estar conosco, entre em contato com a minha equipe, certo? Entre em contato com o meu pessoal. E domingo pela manhã vou fazer um culto público aqui, tá? E vai ser maravilhoso. Informações, fala com o meu pessoal, tá? Você pode mandar um e-mail, você pode mandar um WhatsApp, os WhatsApps para você entrar em contato tá no nosso site. Chama o nosso pessoal, chama a nossa equipe, ok? Vamos orar? Coloca aqui nos comentários qual que é o desafio que você tem para essa semana, tá? Qual que é o desafio que você tem para essa semana, o que você precisa resolver? Já vou começar a anunciar a partir de agora, sábado e domingo, nós vamos fazer um propósito especial aqui, tá? Já vai ter preparando aí. Sábado e domingo nós vamos fazer um voto com jejum, e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Já te prepara aí, porque eu não vou encerrar esse propósito de 21 dias sem fazer um voto com jejum. E nesse final de semana nós vamos, além da mentalidade, nós vamos falar algo muito forte aqui. E então sábado e domingo já te prepara aí, tá? Porque vamos fazer algo diferente, em nome de Jesus. Vamos orar? Já compartilhou com 10 pessoas? Por quê? Tem que passar à frente. Passe à frente a oração. Você tem que abençoar outras pessoas. Eu estou sempre dizendo isso para vocês. Gente, não existe limite para generosidade. Não existe limite para generosidade. Semeia a oração na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo, visita cada um dos teus filhos e filhas agora. Tu és o Consolador, o Ajudador. Nos ajude, Senhor, a termos essa mentalidade adaptativa. Pessoas, Pai, que travaram na vida. Pessoas que estacionaram, pessoas que não conseguiram mais ir para frente. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor venha a transformar a sua mentalidade e tornar a sua mentalidade uma mentalidade adaptativa. No nome de Jesus, assim como Abraão, assim como Davi, nós queremos ter uma mentalidade adaptativa, assim como Ruth. E nós oramos em nome de Jesus, pedindo força ao Senhor, pedindo paz, pedindo prosperidade, pedindo a proteção para a nossa casa, para os nossos filhos. Eu apresento diante de Ti essa vida, Pai. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus, Tu cura. Tu tens todo o poder, Jesus, para curar. E que toda enfermidade agora renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Visita Teus filhos e filhas, Pai. Toque-os com o Teu poder, amado Espírito Santo. Visita Teus filhos, visita esta casa, visita essa família, Pai, em nome de Jesus, e que prisões espirituais se abram em nome de Jesus, e que essa pessoa seja livre, que ela venha experimentar vitória, que ela venha experimentar milagre, que ela venha experimentar orações respondidas. Eu apresento diante de Ti, Pai, cada pedido de oração aqui, e eu peço uma bênção especial para cada um dos Teus filhos que está clamando a Ti nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Amanhã, 6 da manhã, quero ver todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Quero ver quem é que vai estar ao vivo comigo amanhã, 6 da manhã. Um abraço a todos e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado. Visita o Brasil, Senhor. Visita todas as nações do mundo e que se cumpra a Tua palavra. Oramos o nome de Jesus Cristo, para que a presença do nosso Deus
seja liberada sobrenaturalmente sobre as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, nossa casa seja visitada pela Tua presença e que se cumpra a Tua palavra que diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Meu Deus, dá livramento para essa pessoa e toda pessoa que está amarrada por um vício, amarrada por um pecado, amarrada por coisas espirituais, que ela seja livre agora. Que o poder de Jesus Cristo desfaça toda amarra, que pessoas sejam libertas agora, libertas do vício, libertas da dor, libertas de amarras mentais e emocionais. Em nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus venha sobre ti agora. Meu Deus, toque-os com o teu poder. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Jesus, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Eu oro agora para que essa enfermidade renda-se, curva-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que a unção curadora, restauradora, venha sobre o corpo físico dessa pessoa. Tira a dor, Pai. Tira a infecção, a inflamação. Que todo o poder do mal na vida dessa pessoa, no corpo físico dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, renda-se agora a Jesus Cristo. Senhor, visita a vida dessa pessoa. Traga sobre ela teu favor, traga sobre ela a cura, a restauração completa, restauração da pele, restauração de movimentos, a restauração da saúde, que ela seja rica de saúde, em nome de Jesus. Também oro para que toda depressão renda-se a Jesus Cristo, toda ansiedade renda-se a Jesus Cristo, todo medo renda-se a Jesus Cristo e que essa pessoa tenha confiança, tenha coragem, tenha fé, que a paz habite ricamente, a paz de Jesus Cristo habite ricamente dentro dela, que o favor de Deus esteja sobre ela, em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, amado Espírito Santo, fala conosco, nos dê direção, nos pega pela mão e nos conduza, Pai, aqui nessa vida, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Você que sente dores nos braços, dores fortes nos braços, eu quero declarar saúde sobre você. Que você seja tocado por Deus agora, que toda dor que você está sentindo nos braços, renda-se a Jesus Cristo. Agora, Senhor Jesus, toque-os com o teu poder. Eu também oro, Pai, por todo aquele que está abatido, todo aquele, Pai, que não conseguiu resolver certas situações do seu dia. Levanta essa pessoa, Pai. Ergue ela, levanta ela, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor dê ânimo a teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Nós estamos ministrando sobre o perdão. Temos que ter uma mentalidade perdoadora, uma mentalidade que entenda que a forma como você trata os outros, você também está pedindo a Deus que Deus te trate, ok?
Inclusive eu vi um vídeo muito interessante, é de um amigo meu até, e ele compartilhou uma situação a respeito de um pai que foi mal para sua filhinha, e ele disse, olha, eu era exatamente assim, não da mesma medida desse pai. Daí ele colocou um vídeo ali de um pai sendo mal para um filho, e ele disse, eu não era mal assim, mas eu era duro, eu era muito duro com os meus filhos, porque eu também recebi na minha infância uma disciplina muito dura. Mas daí um dia Deus falou comigo, e isso é tremendo, olha só, e eu entendi que foi Deus mesmo, porque ele disse que Deus falou para ele que ele tinha que tratar, a maneira como ele tratasse as filhas dele, Deus iria tratá-lo. Então a forma como nós tratamos as pessoas também faz com que Deus nos trate. Se você é uma pessoa que trata mal as pessoas, você está atraindo isso para a sua vida. Entende? Agora, se você trata bem as pessoas, você pode ter certeza que Deus vai tratar bem de você. Então nós temos que entender, esse é um princípio, e nós estamos falando sobre perdão. Quem assistiu a oração dessa manhã sabe, eu falei muito sobre perdão. Eu falei sobre perdoar o próximo. Na oração do Pai Nosso, olha só, Jesus disse para nós orarmos, Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, me trata como eu estou tratando. Assim como eu estou perdoando a dívida dos meus devedores, perdoa as minhas. Perdoa as minhas, me ajuda nas minhas. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é muito forte, e hoje nós vamos entrar forte nisso, e no final eu tenho uma direção para todos vocês que estão aqui, por isso eu quero pedir a cada pessoa que está entrando nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza, deixa aí o teu like, amém? Deixa aí o teu like, e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e me ajuda a compartilhar essa oração, manda aí para 10 pessoas. Amém? Manda para 10, porque hoje vai ferver. Amém? Hoje vai ferver essa oração aqui. Hoje vai ferver. E você vai ver por quê, ok? Então, manda aí para 10 pessoas essa oração, compartilha. Nós temos falado sobre mudança de mentalidade. E eu quero falar hoje sobre a importância de você perdoar a si mesmo, tá? A Bíblia diz em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um tipo de prisioneiro que já foi perdoado por Deus, mas continua se condenando. A Bíblia trata a autocondenação persistente como incredulidade prática na obra de Cristo. Porque se Deus já não me condena, insistir em me condenar é colocar o meu veredito acima do dele. A Bíblia diz que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há pessoas que não conseguem se perdoar. Elas não conseguem se perdoar porque elas entendem que elas falharam, elas entendem que pecaram, que entristeceram a Deus, que foram más para o próximo. Mas se você chegou a Cristo, Cristo recebeu você como você estava. E Ele lhe deu o perdão. Agora, por que você não aceita o perdão de Deus? Visto que Ele já te perdoou, mas você continua com essa condenação em cima de você. Em Isaías 43:25, a Bíblia diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados já não me lembro. Se Deus apaga, esquece, afasta, lança no fundo do mar, quem sou eu para pescar de volta o que Ele sepultou? O apóstolo Paulo, ele modela a mentalidade do auto-perdão em Filipenses 3, verso 13, que diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, então prossigo para o alvo. A Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não quero mais me lembrar, porque Ele já perdoou.
No Salmos 103, verso 12, a Bíblia diz: quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus já te perdoou, mas você está remoendo o que você fez? Você não se perdoa? Você pode ter feito o pior dos pecados aqui dessa terra e Deus te perdoa. Deus é misericórdia. Você tem que aceitar o perdão de Deus. Se Ele me perdoou, então estou perdoado. Eu tenho que crer na obra de Jesus. Eu tenho que crer que eu fui perdoado. O homem pode não ter perdoado. O homem pode lembrar a vida inteira do que você fez. Mas a Bíblia diz que você foi perdoado por Cristo Jesus. Quando há um arrependimento verdadeiro em nós, se cumpre uma palavra, e a palavra é perdão. Ele me perdoou, eu estou perdoado, eu estou livre de qualquer tipo de condenação, de qualquer tipo de acusação. Você pode ter falhado ontem, você pode ter falhado há 2, há 10 anos atrás. Se Ele te perdoou, você está perdoado. Entenda, muitas vezes a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos. Sem um amor próprio saudável e legítimo diante de Deus, a pessoa nunca aprende a se perdoar. Sem nós entendermos que Cristo já nos perdoou, a pessoa vai ficar prisioneira daquele sentimento de condenação, aquele sentimento ruim, aquele sentimento negativo. Mas para Deus não existe mais nada. Mas o inimigo insiste em te acusar. Ele insiste em manter você em um cativeiro. É por isso que você muitas vezes, olha só, eu sei que pessoas que deveriam crescer não crescem, porque elas se sentem indignas de crescer e elas têm medo de que os outros apontem o passado delas. Mas se Cristo já te perdoou, cresça! Independente do que vão falar, independente das críticas, independente de quem vai lembrar você do passado, Ele já te perdoou, segue em frente. Os religiosos, a Bíblia diz, eles tinham o costume de acusar, de condenar as pessoas. E uma das histórias célebres que tem na Bíblia foi de uma mulher que foi pega em adultério. Levaram ela em praça pública e ali iriam jogar pedras nela e perguntaram a Jesus: o que nós vamos fazer com essa mulher aqui pecadora? E Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: como é que vocês vão condenar se vocês mesmos estão condenados? Como é que vocês vão atirar pedras nessa mulher se vocês têm pecado? Então, eu tenho que entender o que Jesus disse. Jesus, quando todos aqueles homens largaram as pedras e se afastaram, Jesus perguntou para a mulher: mulher, cadê teus acusadores? Ela disse: foram embora. E Jesus disse: eu também não te condeno, mas tem uma coisa, não peca mais. Quando você decide não pecar mais naquilo que você sabe que errou, você é perdoado por Deus, você recebe a misericórdia divina e você pode, seguir em frente. As pessoas têm que entenderem isso. Entenda isso, que carregar a culpa que Deus já removeu é sabotar a vida que Ele quer dar. Perdoar-se é aceitar na prática o presente que foi comprado por Jesus na cruz. Então, se trata de você aceitar. E agora, eu quero falar sobre perdoar dívidas, inclusive dívidas materiais. Em Deuteronômio capítulo 15, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: ao fim de cada 7 anos farás remissão, todo credor remitirá o que emprestou ao seu próximo, não o exigirá. Levítico 25, 10, a Bíblia diz: santificareis o ano 50º, será para vós jubileu e tornareis cada um a sua possessão. No ano da remissão e do jubileu, dívidas eram perdoadas,
terras eram devolvidas e escravos eram libertados. Eu creio que nós também precisamos perdoar dívidas que podem estar tirando a nossa paz. Eu quero contar um testemunho aqui, rapidamente. A Bíblia diz em Provérbios 22:7, grava isso: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida, ela sempre vai criar uma relação de servidão, tá? Em qualquer esfera. Dívida é um tipo de servidão. Perdoar uma dívida não é só um gesto financeiro que você está fazendo para outra pessoa, é devolver a liberdade a alguém e quebrar um jugo. E se você está quebrando o jugo de alguém, você está dizendo a Deus para Deus quebrar o teu jugo. Talvez essa seja uma das maiores verdades que eu estou trazendo aqui. Às vezes você está sobrecarregado, tem algo pesando sobre a tua vida, porque você está mantendo alguém debaixo de jugo. Eu sei que vocês não gostariam de estar ouvindo isso, mas essa é a verdade. Eu estava no sul do Brasil, agora há poucos dias atrás, e acordei pela manhã, sabe, depois de um tempo aqui que eu fiz uma gravação, que eu fiz a oração ao vivo no YouTube, eu sempre tiro um tempo de devocional, né, de leitura da Bíblia, de oração. E o Senhor me falou claramente, é tempo de você quebrar o jugo de pessoas que devem para você. Eu peguei uma listinha, né, de pessoas que estavam me devendo, que eu emprestei e disse, me paga quando puder, né, sem cobrar juros, sem nada. Foi em momentos específicos, assim, para poucas pessoas, contar nos dedos. E Deus tocou em mim de perdoar a dívida daquelas pessoas. Só que teve algumas ali que o valor era um valor considerável. E, sabe, aquilo ali, eu lutei um pouco contra aquilo, porque, sabe, quando é coisas pequenas, a gente releva e diz assim, não, Deus tem mais para mim, né? Mas quando é um valor um pouquinho mais considerável, mas o Senhor falou tão forte ao meu coração que eu demorei umas 3 horas para tomar essa decisão, porque não pude tomar na hora ali. Demorei umas 3 horas, conversei com a minha esposa sobre as situações que Deus tinha falado para mim. E a minha esposa disse, olha, se Deus está te tocando em fazer isso, faça, né? Porque Deus tem mais para nós, e Deus tem nos abençoado, isso é coisa de anos, então libera, ok? Aí eu disse para ela, faz a mensagem aí, escreve e manda. E a minha esposa fez a mensagem para essas pessoas e diz, a partir de hoje vocês não nos devem mais nada, né? Que Deus abençoe vocês. E, enfim. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque Deus falou. E segundo, porque eu entendi esse princípio aqui. Eu entendi que se eu quebro o jugo de alguém que está me devendo, Deus, o próprio Deus, vai quebrar algum jugo da minha vida que está pesando sobre mim. Entende? Então é um princípio espiritual. De repente você tem aí 100 cheques sem fundo, né, que foram devolvidos. De repente alguém está devendo uma dívida, está devendo alguma coisa para você aí, e isso aí te incomoda, te perturba. Ou tem alguma coisa aí que está sendo um peso para a tua vida. Eu vou te dar um conselho. Eu não digo para você fazer isso, tá? Mas eu vou te dar um conselho. O conselho é, se puder perdoar a dívida de alguém, perdoa e não fala mais sobre isso. Eu quero que você entenda que soltar o controle sobre uma situação é liberar o favor de Deus. É liberar a provisão. Isso é mentalidade de abundância. Quando eu solto o controle que eu tinha sobre algo e eu o entrego nas mãos de Deus. Então, eu quero que você entenda que existe duas mentes aqui. A mente que retém e a mente que perdoa. E essa mente que retém, eu espero que não seja a sua. A mente que retém, ela revive a ofensa, que é a ruminação que nós falamos, e ela mantém o corpo em alerta.
pressão e frequência cardíaca elevadas, cortisol crônico. A mente que retém e enxerga o ofensor como inimigo permanente, desliga a empatia. A mente que retém confunde perdão com fraqueza ou com aprovar o mal. A mente que retém paga o presente e o futuro com a moeda do passado e empobrece. A mente que retém fica presa, a falta de perdão aprisiona, mas ela não reabilita. Agora, qual que é a mente que perdoa? Olha os benefícios da mente que perdoa. Ativa o córtex pré-frontal, regula a emoção, reinterpreta o outro e recupera o autocontrole. A mente que perdoa solta a ofensa como decisão diante de Deus, sem depender de desculpas. A mente que perdoa, perdoa porque foi perdoada. A graça recebida vira graça oferecida. A mente que perdoa experimenta menos ansiedade e depressão, mais esperança, otimismo e paz. A mente que perdoa vive livre, inclusive para amar, criar e prosperar de novo. Quantos de vocês querem ter essa mente, a mente que perdoa? Então você vai fazer uma coisa aí. Agora vem a lição aí, forte, antes de nós orarmos. Quer saber qual que é a lição? Você vai perdoar a ofensa das pessoas que você se sentiu magoado por elas. Você vai mandar uma mensagem dizendo, olha, a partir de hoje, eu perdoo você. Você vai estar dizendo assim, a dívida está perdoada. A dívida está perdoada, você não me deve mais nada. Você vai pedir, você vai liberar a pessoa. Você vai pedir perdão a ela. Você, me perdoa por qualquer coisa. E tudo que eu tinha contra você está perdoado, não tem mais nada contra você. É vida que segue. Você vai escrever uma mensagenzinha. É mandar um WhatsApp para alguém aí que você estava magoado e você vai liberar essa pessoa de vez da tua vida. E quando você fizer isso, quando você desatar o jugo de alguém, Deus vai desatar o teu jugo. É a palavra que eu libero para a tua vida hoje. É por isso que eu quero pedir, queridos, essa palavra e essa oração de hoje não pode ficar aqui só com você. Você tem que me ajudar a compartilhar. Me ajuda a compartilhar. Eu peço a todos vocês que estão aqui, porque, sabe, eu sei que isso veio do céu. É uma palavra de Deus para a minha vida. É uma palavra de Deus para a tua vida. Pega e compartilha. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Me ajuda a compartilhar essa palavra. Eu quero orar pela tua vida. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para vocês. É um livro que tem nos dado muita alegria, né? Ele tem chegado a muitos lugares, as pessoas têm nos mandado relatos. Esse é o livro que as pessoas estão adquirindo para dar de presente a outros. Eles estão adquirindo para dar de presente a outros porque abençoou a vida deles. Pessoas de fora do país estão pedindo para a gente mandar. Eles pagam assim bem alto o frete, né? Para mandar para outro país é bem caro. As pessoas não querem saber, elas estão pedindo esse livro aqui. E eu glorifico a Deus porque é algo que Deus colocou aqui nesse livro que está abençoando a vida de outras pessoas. Então você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br. E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o nosso site e desejar gratidão. Nós temos um programa de televisão, é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Peço que você ore por nós. Amém? Todo sábado às 10 da manhã na Rede TV em rede nacional, para a glória de Deus. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida e deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, libertações estão acontecendo aqui. Pessoas estão decidindo perdoar, estão decidindo quebrar o jugo, perdoar a dívida, perdoar a ofensa, tirar isso do seu coração, da sua vida, isso que está incomodando, está perturbando. Pessoas vão decidir, Pai, hoje, a seguir pelo caminho da mente que perdoa. A mentalidade desse povo está mudando completamente. Eles estão se entregando ao teu propósito, se entregando à tua vontade. Eu peço a ti, Pai, toca-os com o teu poder e com a tua graça. E que julgos sejam quebrados ainda essa noite, nessa madrugada. Que o Senhor possa remover coisas que estão pesando sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, eu creio, um ato sobrenatural de Deus acontecerá essa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu creio e profeticamente vejo isso e libero essa palavra no mundo espiritual. Senhor, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, e que milagres sejam liberados aqui de toda sorte, de toda forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa palavra.
Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais.